quiser testar o microfone. Quantos minutos mais ou menos? Sei lá, 12 perguntas, né, Cerato? Aí, uns 30 minutos, né? Não dá nem isso. 30, 3 online. Maravilha, já temos recorde. E o som tá bom aí, DJ? Tá bom o som? Tá perfeito. 7 pessoas online. Maravilha. Bom dia ao pessoal que tá chegando, né? Vamos aqui bater um papo com o Cerato, esse empresário da avicultura há 43 anos, tá? Pessoal, compartilha aí o link com seu amigo granjeiro, com seu amigo produtor. Vamos tentar explorar aqui a experiência do Cerato aí, ver se ele dá umas dicas para nós, tá bom? Mais uns minutinhos a gente já começa aí, tá? Estamos com 14 pessoas. O DJ, pede pra Maria compartilhar nos nossos grupos lá. Não sei se ela já compartilhou. Pessoal, uns minutinhos a gente já começa aí, tá? Quando ela compartilhar, você avisa lá, tá, Robson? Pra gente começar, a gente já tá meio atrasado. Treze pessoas ao vivo. A gente atrasou nessa. Se tivesse um horário certinho, teria. Mas tá bom. Tudo bem. Tudo certo. Acontece. Um minutinho. Beleza. Mais um minuto aí, pessoal, a gente já começa. Aproveita para compartilhar lá com seus contatos, porque o papo vai ser bom, hein? Dá o toque lá, DJ. Se ela... Podemos seguir aqui. Tô esperando ela dar o ok aqui. Tá. As 16 pessoas entraram. Acho que eu vou começar, Robson, já, porque o pessoal já estamos atrasados. Pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem for ver esse vídeo aí depois. Estamos aqui com o Valmor Cerato, né? Um profissional, escritor, avicultor da avicultura há 43 anos. Cerato, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes, telespectadores. É um prazer imenso estar trocando informações com vocês. Maravilha, Cerato. Cerato, podcast tá na moda, né? Tá na moda. Tem muito podcast, hoje né? Hoje tá mais fácil fazer palestra de casa, né? E assim, Cerato, eu pensei, poxa, por que não vamos criar então um bate-papo, né, com o pessoal da avicultura? E aí a gente cria o FrangoCast. E eu te agradeço, Anderson, por ser o primeiro aqui na minha casa, né? Não, sem dúvida. Nesse ambiente ruim aqui, né, Cerato? Esse ambiente ruim. Aqui no meu cantinho do sossego, né? Não, maravilha. E assim, pessoal,
Nós estamos aqui na propriedade do Cerato, né, onde ele tem os aviários. Né? E por que o Cerato é o número 1? Né? Porque o Cerato é o cliente número 1 aí da AgriSolos. Está quanto tempo na AgriSolos, Cerato? Uns 4 anos? Eu acho que faz 5 anos já. 5 anos já, né? Faz 5 anos. Então já. aí, por merecimento, né, a gente elegeu o Cerato, tá? Então a gente vai fazer algumas perguntas aqui para ele, pessoal, para tentar explorar essa experiência dele na avicultura, né? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, fica à vontade, tá? Vamos tentar pegar os segredos do Cerato aqui hoje, tá bom, pessoal? Cerato, antes da gente iniciar aqui, conta um pouquinho aonde é a sua propriedade, né? Em qual frigorífico você entrega a sua produção, um pouquinho desse ambiente que nós estamos aqui hoje. Legal. Eu tenho 6 aviários. 6 aviários. 4 no município de Nova Esperança, que é aqui onde nós estamos. Nova Esperança. E mais 2 no município de Mandaguaçu. Em um núcleo, que foi o primeiro núcleo construído no Paraná em 2006, do qual eu tenho 2 aviários nesse núcleo. Então, não, mas esse núcleo em Atalaia? Mandaguaçu pertence a Mandaguaçu. Mandaguaçu foi o primeiro núcleo do Paraná? Foi. Caramba, em 2006? 2006. Maravilha, maravilha. E eu sou produtor. Eu vim de Santa Catarina para cá em 2005 e comecei a trabalhar na GT Foods. Depois eu vou contar um pouquinho mais da história. Eu vou contar. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar na GT, eu comecei a fazer meu plano B. Eu vim trazido de Santa Catarina para cá pelo Cilinho, pela empresa GT, e até hoje eu sou produtor. Trabalhei 7 anos com eles, como gerente agroindustrial, e hoje o meu plano B virou plano A. O plano A. Interessante, né? Não, maravilha. Tem uma história por trás de tudo isso. Cerato, então vamos aproveitar então. Já contou um resumo, né? Você tem 6 aviários hoje, você é produtor GT Foods, aqui na região de Maringá. E tá desde 2006, né? Criando frango. Desde 2006. Desde 2006. Uhum. Mas conta assim, Cerato, a tua trajetória na avicultura, começou quando? Ok. Começou em 1980. Em 80. 1980 no Colégio Agrícola de Videira. Videira, Santa Catarina? Videira, Santa Catarina. Foi para lá porque eu sou natural de Xaxim, Santa Catarina. Xaxim. Mas eu fui estudar, fazer o Colégio Agrícola em Videira, mais precisamente em Omerê, que hoje é município. Uhum. E eu comecei a criar gosto pela avicultura no Colégio Agrícola, onde eu virei tratador de frango no colégio e logo em seguida monitor da avicultura dentro do colégio. E os 3 anos que eu fiquei no Colégio Agrícola, eu trabalhei focado nos aviários do Colégio Agrícola. Então foi aí que eu me encontrei com relação ao foco da minha profissão no agro. Em 1980. E aí, em 82 para 83, eu me formei técnico agrícola e fui trabalhar no Grupo Chapecó, onde eu trabalhei 25 anos. Grupo Chapecó, Cerato, é Aurora hoje não? Não, é parte dos frigoríficos que era do Grupo Chapecó está com a Aurora. Ah, entendi. Mas não fez uma mudança de nome, não. Ah, tá, entendi. Quando o Grupo Chapecó se desfez, as unidades foram absorvidas por outras empresas. Ah, não somente por uma. Eu trabalhei 25 anos no Grupo Chapecó, do qual onde eu passei por todas as fases da produção da avicultura. Só para eu entender, Cerato, o Grupo Chapecó era um frigorífico. Era um frigorífico que abatia, tinha integrado tudo. Sim, abatia na época, olha ali, em 2005, antes até de 2005, já batia 300 mil frangos por dia. 300 mil frangos? E abatia 4, 5 mil suínos dia também. Era uma marca grande, forte na época. De 2005 para trás, ela era a segunda no Brasil, só perdia para a Sadia. Era maior que a Perdigão. É mesmo? Na época sim, depois ela foi estratificada e vendida para várias unidades, inclusive a Aurora tem unidades que era da Chapecó. Interessante. Então, de 80 a 2005 você ficou no Grupo Chapecó?
Isso. Trabalhando Trabalhando no frigorífico. não, em todas as áreas de produção. Eu passei nessa fase de 25 anos, eu passei por todas as fases. Matriz de recria. Mas trabalhando por funcionário. Sim, funcionário. Matriz de recria, matriz de produção, incubatório, fábrica de ração, fomento, integração e inclusive gerente de frigorífico. Tá, e daí em 2005 você veio pra cá, pra Maringá. Isso, a GT Foods me buscou lá e eu vim pra cá. Aí te buscou pra trabalhar na GT Foods. Isso, a partir de 2005 na GT eu passei a exercer o cargo de gerente agroindustrial. Onde a minha responsabilidade na época era dar matriz de recria até entregar o frango na plataforma do frigorífico. Você ficou quanto tempo na GT? 7 anos. E nesses 7 anos você construiu os seus aviários. Isso. Aí, logo que eu cheguei em 2005, já em 2006 houve a oportunidade de começar a comprar pequenas propriedades, uma pequena propriedade aquela de Managaçu, e financiar a granja. Porque na época o Paraná estava numa ascensão fantástica com relação ao crescimento da avicultura. E eu aproveitei essa onda e fiz financiamentos via banco, claro, com o apoio da empresa, da GT, e comecei a construir. Fiz 1, fiz 2, depois comprei mais uma propriedade e hoje tenho 6 aviários e 2 propriedades pequenas. Para você ter uma ideia, tenho 4 alqueires de terra só. É dois aqui, 2 lá? Não, 2,5 aqui e 1,5 lá. Então não precisa de muita terra, né? Não Será? precisa. A grande vantagem da avicultura é que não precisa de muita terra para você fazer um movimento econômico interessante. Você tem uma ideia, ó, como essa relação terra-faturamento ela é interessante na avicultura. Com 4 alqueires de terras, eu tenho 9 hectares. Eu faço um movimento econômico de mais de 1,5 milhão por ano. 1,5 milhão por ano. Um movimento econômico de 1,5 milhão por ano. Em 9 hectares. Em 9 hectares de terra. E se eu fosse plantar 9 hectares de alguma coisa, possivelmente não giraria isso, né? Inclusive eu faço desses pequenos 9 hectares, eu ainda, além da agricultura, eu tenho alguns aproveitamentos, né? A gente vai falar dessas coisas aqui. Também. Interessante, Cerato. Bom, então é muita experiência. Pessoal, se o som não estiver bom aí em mais, vocês vão dando um toque aí no chat aí, tá certinho? Então tá bom, pessoal. Um detalhe também, Anderson, depois que eu trabalhei na GT, eu trabalhei mais 2 anos no grupo Alvorada, em São Paulo. Alvorada hoje é mais produção de pintinho, né? pintinho. Aí eu tive no grupo Alvorada recentemente. Eu gerenciei o grupo Alvorada, a produção do grupo Alvorada por 2 anos também. Aí depois o meu plano B precisou de mim e aí eu fui cuidar do meu negócio. Quando você fala plano B, é os seus aviários. Na época era plano B, né? Porque Sim, o meu A era trabalhar nas agroindústrias. Eu trabalhei 34 anos para 3 grandes empresas. 25 anos para Chapecó, 7 anos para GT Foods e 2 anos para o Grupo Alvorada. Então, Cerato, a vida toda sua, desde de menino, frango? É frango. É frango, é matriz, fábrica de ração, incubatório. É esse mundo que a gente vive. É o ciclo total do frango de corte. Interessante. Bom, Cerato, entre essa sua... Claro que com essa sua experiência, né, você fez os seus aviários, obviamente, mas também escreveu um livro. Escrevi. Em 2011 eu escrevi um livro porque eu vi a necessidade de passar algumas orientações. O meu livro foi focado para as pessoas que estavam entrando na avicultura. O produtor novo. O produtor novo, o granjeiro novo. Em 2011, de 2005 a 2015, o Paraná deu um boom forte. De 2005 a 2015. O Paraná deu um boom assim, muito forte com relação à construção de granjas. E em 2011 eu percebi que tinha muitos produtores que estavam errando alguns detalhes no projeto das granjas. Por isso que eu escrevi esse livro, para ajudar, e eu fiz 3.000 e poucas exemplares e distribuí gratuitamente todos eles. Mas tem mais algum para distribuir para o povo? Não tem mais. Temos que fazer a segunda edição, será? Teria que fazer a segunda edição daí, né?
E me diz uma coisa, Cerato, isso é um ponto importante que você tocou, né? O teu livro era para novos produtores, mas o foco era no quê? Na construção, no manejo ou no gerenciamento As três coisas. É? E principalmente em não errar no projeto para não perder produtividade. Porque um projeto hoje, para você pensar na avicultura, você primeiro, se você não tem terra, você tem que pensar aonde comprar o melhor lugar para você ter efetividade, para você ter um lugar de isolamento bom. Isso hoje é fantástico. Isolamento, você fala o quê? Isolamento, um local onde que você tenha pouca probabilidade de, ou zero, de ter contaminação. Ah, perfeito. Não muito perto de outras fontes contaminantes, como um frigorífico, como outros aviários. Quanto mais longe você tiver, quanto mais isolado você tiver uma propriedade, menor é a probabilidade de você ter problema sanitário. Perfeito. E problema sanitário hoje, não vamos nem discutir, é uma coisa que é primordial. A gripe aviária está aí, né? Está aí, né? O isolamento e os cuidados são fantásticos, são primordiais para você ter produção, senão... Maravilha, Cerato. Eu fiz uma colinha aqui, Cerato. Então são as perguntas que eu sou obrigado a fazer para você, tá? Okay. Mas se tiver algum assunto, você fica à vontade. Mas assim, uma coisa, Cerato, que me chamou a atenção quando a gente começou, eu te conheci há 5 anos atrás, foi o seu controle rígido com o custo. Né? É o tablete de veneno, você vai no caderninho e anota um tablete de veneno. Certo. Né? Eu tenho costumeiramente eu já sou um matemático, sempre gostei da matemática. Mas, Cerato, não tem aquela questão assim, se eu controlar todos os custos, eu desanimo e não saio fora da atividade? Não, mas se tu não controlar tudo, você não sabe se você está ganhando dinheiro ou não. Aí você, às vezes você pode quebrar sem saber por que quebrou. Não, sim, eu concordo com você plenamente, mas eu digo assim, os detalhes do detalhe, você acha isso importante? É importante, porque você precisa saber, para encurtar a conversa, eu sei te dizer, em todos os anos que eu produzi frango, eu sei te dizer que eu produzo frango, eu sou produtor de frango de 2006 para cá. Tá, então são 17 anos. 17, né? Quase 18 anos. Se você, desde 2006 para cá, se você me pedir quantos quilowatts de energia eu gastei por frango entregue, eu sei te dizer. Porque eu planilho tudo. E é simples fazer isso. É simplesmente você pegar lote a lote e jogar os custos nas suas características. E eu tenho 32 blocos de custo. Nós podemos até, uma hora dessa, fazer uma live falando em custo especificamente. Vamos fazer. Se o pessoal quiser, a gente faz. O custo de produção de frango hoje não é o granjeiro, a lenha, a energia, que são as 3 contas maiores, né? O custo de produção de frango hoje eu tenho 32 categorias de custo. Isso é interessante. Fala uma para mim que você acha que não está no nosso radar, que você controla. Qual é o volume de óleo diesel que o teu gerador gasta por lote? Pronto. Eu sei te dizer. Eu sei te dizer, inclusive, qual é a manutenção que eu gasto por ano ou por lote da minha composteira, da minha rack. Entendi. Interessante. Eu sei te dizer quantas lâmpadas queimam por ano na minha granja, que eu tenho que repor. E tudo isso é... Uma lâmpada você vai lá e anota? Não. Quando eu compro, eu anoto quanto que eu gastei daquela. Então também não é uma. Sim, então não é no problema, é na compra para a solução do problema. Tudo com nota. Tá. Tudo com nota, e eu lanço a nota. Se eu gastei 100 reais de lâmpada, eu lanço a nota de 100 reais naquele lote. Perfeito. Aí no final do ano. O centro de custo é aquele lote atual. Claro. Pode ser que aquele lote vai te dar um prejuízo, mas você sabe que você tem o teu estoque. Sim, eu trabalho com fluxo de caixa. Eu não trabalho com depreciação do material, de uma máquina, por exemplo. Eu trabalho com fluxo de caixa, porque nós, como produtor, trabalhar com depreciação é complicado. Por exemplo, você compra um batedor de cama, você deprecia ele em quantos anos? Não, eu trabalho com fluxo de caixa. Eu comprei um batedor agora, paguei nesse lote, então esse lote pagou o batedor.
De cama. E ele vai, eu sei que ele vai durar 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, né? Mas é mais fácil trabalhar com fluxo de caixa como um CNPJ que trabalha com depreciação, né? Perfeito, você tocou num assunto importante, que às vezes eu converso com o produtor, você falou que você não deprecia seu equipamento, teoricamente. Não. Não coloca na conta a depreciação. Não, Você coloca o custo efetivo que você teve. Eu coloco uma depreciação média de 11 centavos por frango numa média anual. E por que 11 centavos? Porque é uma conta que até a própria Embrapa chegou nesse ponto aí. Uma depreciação de 11 centavos por frango média anual. Média anual. Inclusive essa depreciação era do ano passado, hoje deve estar um pouquinho maior. E assim, Cerato, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber também, juros sobre capital. Ou seja, você investiu há 15 anos atrás nesses aviários. Quanto que esse dinheiro renderia na poupança até então, numa aplicação financeira, versus o que que você faturou nesse momento? Você já fez essa conta, não? Se fizer essa conta, complica a vida. Complica? Complica a vida. Se fizer essa conta, complica a vida. Então, o que eu trabalho é assim, custo real, mais depreciação e mais um lucro que eu preciso ter para mim, para sobreviver. E o grande detalhe da avicultura, o grande custo da avicultura é manutenção tecnológica. Você fala dos equipamentos. Não só dos equipamentos. Tecnologia para você acompanhar a evolução da avicultura. A gente vai chegar nesse ponto aí. Ok, mas eu já vou te dar uma palhinha nisso aqui. A genética, a Cobe, a Rosa e as empresas, a Uber, eles desafiam nós a todo ano. E esse desafio de melhoramento genético que eles fazem para nós e para as agroindústrias faz com que nós precisamos investir cada ano melhor nas nossas granjas. E esse custo é alto. Para você ter uma ideia, Anderson, eu terminei de pagar minhas granjas, eu fiquei 5 anos para pagar as 2 primeiras e 10 anos para pagar as 4 que nós estamos aqui. Fiquei 15 anos pagando financiamento. Quando eu terminei de pagar o meu financiamento, eu precisei fazer uma reforma generosa nas minhas granjas. E essa reforma generosa custou mais de 2 milhões. Nossa. É muito caro isso. Por que eu tive que fazer essa reforma grande? Porque senão eu estava começando a perder produção. A qualidade da minha ambiência, a qualidade que eu estava dando ao frango ficava aquém aquilo que ele tem capacidade de produzir. Potencial dele, né? O potencial, então o foco é atingir o potencial máximo dele. E para a gente atingir esse potencial máximo, nós precisamos estar gastando toda hora. Por exemplo, a tecnologia das balanças é um potencial, um custo que vem e que necessita para fazer com que você acompanhe a produtividade do teu frango. Ambiência. Hoje tem que executar a qualidade de ambiência. E para você ter qualidade de ambiência para um frango que tem um potencial de 3,5 kg com 43 dias, você precisa de instalações boas. Esse custo de você acompanhar essa evolução técnica da genética, ele é alto dentro da agricultura. Perfeito. Muito alto. Interessante. E aí pinta um monte de pergunta aqui, Cerato, mas assim, voltando um pouquinho no juros sobre capital. Eu entendo que se você fizer essa conta fica complicado, mas também você tem que colocar na conta a valorização da terra que você teve. A valorização da terra e a valorização da granja, da tua propriedade como um todo. Cada ano, se você não deixar cair, ela valoriza mais. Só que se você deixar cair, em 2 anos acabou a sua granja. Se você não investir nela, em 2 anos a sua granja deprecia 50%. Entendi. Então você precisa atualizar tecnicamente e estruturalmente. Você tocou num ponto né, dessa questão de acompanhar a evolução do mercado, né? Aí ao longo todos esses anos, você pegou granjinha aí de
de ventilador, né? E passou por várias etapas aí da avicultura, né? Boa pergunta. Eu comecei na avicultura em 1980, quando se fazia... Olha só o que eu estou falando. Nós fazíamos fogo, arredávamos a maravalha, fazíamos fogo no chão para aquecer os aviários. Pouco perigoso, né, senhor? Muito. Além de ser perigoso, é insalubre. Era uma coisa... Depois veio o tonel, né, cortado no meio para fazer fogo dentro dele. Depois veio o tonel com chaminé. E aí veio, começou a vir os aquecedores, né? E hoje nós temos várias formas de se fazer aquecimento. E te falo de antemão, o aquecimento das granjas hoje, até 2 anos atrás, ele era o terceiro maior custo das nossas granjas. Você fala lenha, etc. Aquecimento. Tá. Hoje ele é o primeiro ou o segundo. O custo. O custo. Sempre foi a mão de obra o maior. A energia é o segundo. E o aquecimento terceiro. Hoje o aquecimento está entre primeiro e segundo lugar. Ficou muito caro o material para aquecimento hoje em dia. Tá, agora já vou emendar a tua pergunta então. Já fugiu tudo do meu script aqui, será? Mas vamos lá. Vamos lá, temos tempo. Lenha, pellet, cavaco, aqui tem aquele briquete, né? É, briquete. Gás, sei lá, energia. Agora tem o aquecimento elétrico? E aí, será? Energia. Eu acho que o futuro, não tão longe, vai ser aquecimento elétrico. Com energia solar. Mas você acha que não vou precisar de muita energia para aquecer um aviário tão grande? É muita energia. Se for pagar esses quilowatts, não vale a pena. Mas haja placa também, né? Sei lá, precisa muita placa. Mas a vantagem é que quando você tem um certo equilíbrio, quando você tem o alto consumo pelos exaustores, por exemplo, no final do lote, você tem um potencial para fazer no início do lote, que você gasta menos em máquinas, mas vai usar no aquecimento. Então vai dar um ponto de equilíbrio interessante, porque o maior consumo de energia hoje é no final do lote, né? Meio para o final. Muito exaustor. Então se você tiver uma produção de energia solar para o final, você pode usar ela no início também. É questão de montar um projeto adequado para isso. Mas o custo disso é alto. Hoje ainda, em termos de custo de produção, para quem tem mão de obra para isso, a lenha é a mais barata que tem. A lenha? Depois passa a ser o pellet. O pellet não, o briquete. Depois passa a ser o briquete. Depois o gás. E aí depois vem a energia, né? É claro que quem tem mão de obra está continuando na lenha, mas o material lenhoso está escasso, né? Mas se está escasso na lenha, vai ficar escasso no briquete. Então, subiu tudo. Nós pagávamos 120 a 130 reais um metro cúbico de lenha no ano passado, no final do ano passado. Hoje nós pagamos 180 a 200 reais. 180 tá, pessoal, na região aqui de Maringá, tá? Então não sei como é que é na região de vocês aí, mas 180 metro cúbico. E Cerato, e me diz uma coisa. E a minha média, isso é controle, tá? Por isso que se você pergunta para a maioria dos produtores quantos você gasta de média anual de metros cúbicos por aviário, por ave, eu sei te dizer, eu tenho um consumo de 38 metros cúbicos média ano por galpão. Aí pessoal, 38 metros cúbicos de lenha, isso é por média ano, mas por lote? Por lote. Por aviário? Tem, no inverno eu gasto até 50. Tá. 55. No verão, às vezes, gasta 25, 28, 30 metros. Então, mas tudo eu trato média ano. Tá. Não adianta a gente pensar que esse lote deu lucro, esse lote deu prejuízo. Você tem que trabalhar sempre na média ano. Eu trabalho tudo com os meus custos, tudo média ano. Média ano, interessante. Mais uma dica aí, pessoal, né? Às vezes um lote deu ruim, né, certo? Mas o outro, né? Um compensa o outro. E às vezes eu vejo às vezes as pessoas falando assim, não, eu ganhei R$2 por frango. Mas a minha média ano é 1,30. Tá ruim. Não, mas... Não funciona, né? Tá entendido. Tem que se trabalhar sempre média ano. E Cerato, você falou aí
aquecimento, né? E eu vejo alguns produtores migrando para o gás, Sim. né? Eu tenho até um produtor lá em Minas Gerais, né? O Igor, se o Igor estiver assistindo nós, um abraço aí, Igor. Cerato, ele vai muito bem no gás. Vai. Entendeu? A grande vantagem do gás, Anderson, é que você tem uma uniformidade de calor. É. Isso é fantástico pro frango. E por que não deu certo aqui nessa região, Cerato? Não sei, mas tem gente fazendo já. Tem, né? Tem gente fazendo já. Tá crescendo essa demanda de gás, aquecimento com gás. Você acha que muda o manejo? Muda totalmente. Muda. Totalmente. Você acha que eu vou conseguir, com gás, aquecer temperatura de painel? Cada método que você usa dentro da granja hoje, Anderson, Ah. cada método, qualquer coisa que você fizer diferente, o seu manejo muda. Para você ter uma ideia, um produtor que tem 2, 3, 4, 5, 6 aviários, o manejo de um aviário perto do outro já é diferente. Cada aviário é uma história, Cada né? aviário é uma história. E por isso que o tratador tem que ter olho clínico bom. E é isso que nós vamos falar sobre ele depois. será mão de obra, Essa né? é a grande tacada da avicultura. Pois é. É. Cerato, e uma outra questão, né? Outra questão. Você não tinha energia solar até... Você não tem ainda, tá instalando, né? Que eu tava conversando aqui. É, Ano passado foi uma febre a energia solar, né? foi. Bastante. Eu queria entender, Cerato, o porquê que você não instalou ano passado e por que você deixou para esse ano, sendo que esse ano tem a taxa nível 1 lá do governo. É porque eu faço conta. Você vê, eu vou contar um pouquinho. Faz 7 anos que eu estou estudando a energia solar nas minhas granjas. Eu podia até ter instalado antes, mas o payback, Que é o retorno, né? que é o retorno do capital investido, agora é que deu um payback bom. O que é um payback bom? De 5 anos para menos. Primeira coisa, o que melhorou para instalar agora? Primeiro foi o preço do projeto. Há 5, 6 anos atrás, o preço do projeto, no valor que eu paguei hoje, eu pagaria o dobro. Não, mas vamos trazer mais para perto, Cerato. Referente ao ano passado. Referente ao ano passado, 30% mais barato esse ano o projeto, o material. Então o produto ficou mais barato Ficou esse muito ano. mais barato. Mas também tem a taxinha a mais lá na conta. Por que ficou mais barato? Porque eu acho que a demanda, a Pessoal. procura foi menor por causa dessa taxa aí. Mas o grande motivo que deu payback, que está dando payback bom hoje, é que nós perdemos a energia noturna. O Paraná todos os produtores de frango perdeu a energia noturna. Aquele desconto que nós tínhamos das 9 da noite às 6 da manhã, que nós pagávamos só 40% da energia, hoje nós pagamos 100%. Então deu um salto, Anderson, a nossa conta de luz deu um salto de 52 centavos por frango, não, 52 centavos por quilowatts para 66. Não só isso, mas teve um aumento a Copel deu um aumento de energia mês passado, então foi para 66 centavos o quilowatt. Ó, pessoal, tem informação aqui, tá? No Paraná, na região do Cerato, 66 centavos o quilowatt. Esse é o custo. E todas as contas que eu fazia sobre energia solar, quando o custo do quilowatt era menor que 50, o payback não era bom. Agora subiu de 50 e bem mais alto que 50 centavos por quilowatt, agora o payback dá 4 anos. Então, Cerato, você está me dizendo o seguinte, que o Paraná tinha um subsídio do governo para energia noturna. Isso. Nós Então, perdemos esse ano. Aí esse ano perdeu. Com esse governo que entrou, nós perdemos esse benefício. Daí, Não sei se foi via ANEL ou via Copel só, mas isso não vem a questão. Mas nós perdemos esse benefício. então antes você pagava uma energia mais barata noturna, agora você não paga, aí você tem um retorno mais rápido da solar. Da solar. Hoje a solar, o payback o meu payback vai ser 4 anos. 4 anos? Ótimo. Abaixo de 5 anos é payback muito bom. Aí tem que ver quanto também você está pagando no equipamento e qual equipamento, tem várias coisas, né, Cerato? Certeza. O equipamento importado, né? Se for financiamento com equipamento com código de Finame, ele é um pouco mais caro. Tá. Então uns 30% mais caro. Não, mas é importado, mas é com nota tudo certinho. Não, tudo certo.
Com certeza. Só não tem o finame, né? É, só não tem finame. Entendi, Cerato, muito bem. E falando um pouquinho, né, voltando, você comentou sobre o forno, sobre em atualizar o aviário. Cerato, você já experimentou lona amarela, azul, preta, Cinza. cinza e agora tá com a branca? Foi um... O que você me diz desse arco-íris aí, Cerato? Na verdade, eu gosto de dar algumas inovadas a partir do momento que a gente percebe que aquilo vai funcionar. Por exemplo, o forno frontal. Foi uma época que me chamavam de maluco. O teu forno é frontal? Tudo. Não, eu não penso em forno que não seja frontal. É mesmo? Não. Forno frontal tem um monte de benefícios em cima do forno lateral. Dá para nós falar 1 hora sobre esse assunto. Pessoal, aqui é só um detalhe, tá, pessoal? A gente está pegando a opinião do Cerato, tá? Não necessariamente, né, Cerato? Sim. Aqui É minha opinião, perfeito, é o meu só trabalho. para a gente manter a discussão, tá? Muita gente vai preferir o forno lateral por N motivos. O Cerato prefere o frontal por outros motivos. Tem algumas características que o frontal facilita a vida da gente dentro da granja. Perfeito. Mas tudo bem. Uhum. É questão de opinião. A cortina branca também foi uma ideia que eu levantei. Inicialmente teve muitas restrições, mas eu resolvi fazer e a minha gerente da integração me autorizou a fazer. E eu falo para você, não me arrependi. É muito bom. Mas é muito bom pelo seguinte, ó. Você tem uma luminosidade mais uniforme dentro da granja. Quando você liga a luz, mesmo com dimmer ou sem dimmer, você as suas lâmpadas, mesmo que sejam bem postadas dentro da granja, você tem uma luminosidade melhor. Acontece uma coisa que só quem senta dentro da granja, observa o comportamento do frango, consegue entender. E eu faço muito isso. Existe um despertar bem interessante no frango quando a luz liga. Sim. Se você tem cortina branca, se você tem cortina outras cores, esse despertar é menos avivado. E você acha isso vantagem? Eu acho vantagem. Eu acho vantagem, tanto que nas conversões eu tive vantagem pequena, mas tive. Uma conversão alimentar de detalhes. Não, hoje em dia importante. é o que manda, né? E assim, Cerato, você falou um negócio, que também tem a questão do jogo de luz, né? O teu jogo de luz é diferente pouquinho também, né? Sim. Eu acho que a integração sua tem um jogo de luz diferente, né? Depende, na verdade, o programa de luz, ele é discutível todos eles. Sim. Cada lote tem um programa de luz mais ideal. Aí vai do técnico, da empresa, ter as regras para isso. E todas as empresas têm e funciona bem. Mas eu gosto muito do programa de luz 2.1. 2.1? E 2.2. 2.1 e 2.2. Então é 2 acesas e uma apagada? Como é que é? 2 acesas e uma apagada, ou 2 acesas e 2 apagadas. Ah, perfeito. Olha aí, pessoal, você que não está nessa região, esse é o jogo de luz do Cerato aqui. E assim, Cerato, só para voltar na lona, para não ficar... Então hoje você prefere e recomenda a lona branca? Eu sim. Mas é uma opinião minha. Não, claro, sem dúvida. Aqui é opinião. É uma opinião minha. É justamente isso que eu quero saber, a sua opinião. Eu trabalho com lona branca, com uma granja de 2.250 metros quadrados. Eu trabalho com 102 lâmpadas de 9 watts. 102 lâmpadas de 9 watts dimerizada? Não. Aí nós vamos entrar num ponto. Não vamos entrar no ponto do dimmer ou não. O dimmer, a polêmica do dimmer, será? Eu particularmente, tá? Não sou muito fã do dimmer. Então, eu já vejo algumas integrações abandonando o dimmer, né? Porque parece que está dando muito problema e tal. E também pela efetividade do dimmer, né? Para você ter uma ideia, Anderson, eu tinha 2 granjas com dimmer e 4 sem dimmer. Aquelas que tinha 2 com dimmer eu tirei. Que não surtia efeito nenhum. Muito problema de manutenção. Primeiro. Sim. Segundo, com uma cortina branca, sem o dimmer eu achei melhor. Porém, você tem que ter
o dimensionamento das lâmpadas adequado. Entendi. Interessante, Cerato. Enfim, aí vem uma outra pergunta, Cerato, uma curiosidade maior do que uma pergunta. Você falou do potencial do frango, exige mudanças na granja, etc. Daí métodos de placa a mais, exaustor a mais, né? Aí vem cortina branca, cortina não sei o que. Ou seja, você acha que quem baliza a tecnologia hoje é a linhagem? É a genética. É a genética. É a genética. Falando em cortina branca, vamos só esclarecer os produtores não fazer confusão. A cortina branca eu tenho assim, e é o ideal assim. Por fora, preta prata. Assim, só pra por você dentro fazer que é branco. Para fazer o dark. E a cortina interna, porque é cortina dupla, a cortina interna e foração branco. Perfeito. Então, aí você tem um dark com interior branco. Interior branco. Quando você desliga a luz, fica totalmente escuro. Porque se você só botar a cortina branca por fora, você nunca vai ter um dark. Né? Entendi. Então, voltando à questão da genética, né, Cerato? O Brasil é gigante, né? E a gente tem cliente de norte a sul, a gente vê a diferença. Quando daí vem a genética, você acha que a genética ela apresenta um cenário que abrange o Brasil todo? Eu acredito que sim, porque quando você faz um melhoramento genético, ele tem que ser, nem é a nível do Brasil, é a nível mundial. Mas assim, Cerato, o resultado dessa granja aqui é diferente do de baixo, você sabe disso, né? Com certeza. Mas aí não é por causa da genética. O que dirá norte e sul. Norte e sul. Mas aí não é por causa da genética, é por causa da ambiência que é diferente numa região para outra. Se você dá, independente da região, se você dá as mesmas condições, tu vai ter o mesmo resultado. Só que para você dar as mesmas condições é muito difícil. Né? Custa bem mais caro numa região A, custa mais barato numa região B. E para você dar com certeza a mesma condição dentro de um aviário e outro também, é muito difícil dentro da própria granja fazer isso. Né? Cada aviário é uma história. Sim. Porque eu vejo, mesmo aqui dentro das minhas granjas, tem que trabalhar com velocidade de ar e com temperatura um pouquinho diferente entre uma granja e outra. Depende da forma que ela é construída, depende da inserção de sol na parede, no telhado, na parede. Tudo isso interfere a diferença entre um galpão e o outro. Na verdade, Cerato, o que eu queria tirar de você, né, e a curiosidade, eu não tenho essa informação, e meu negócio é tecnologia, né? Por mais que a gente atende o frango, né, assim, eu não tenho tanto conhecimento do manejo do dia a dia. Você acha que quando veio com o dimmer, né? Agora tem que colocar dimmer. Você acha que foi feito os experimentos adequados para ter certeza que o dimmer ia ter resultado? Eu acredito que sim. E por que talvez esteja o dimmer... Não só o dimmer, tá? No geral. Porque nas minhas granjas, eu não sou fã do dimmer hoje por causa que eu tenho cortina branca por dentro. Na cortina preta é outra história. Preta. Entendi. Pode ser que o dimmer ali seja vantajoso. Na cortina branca eu não vejo muita vantagem não. Tá certo. E o Willet? Bom. Eu já vi gente falando que não gosta de Willet, mas você acha que Não, Willet o cara não sabe usar? O que você diz? O problema do Willet é o mesmo que o dimmer. Manutenção. Manutenção, dá muita e manutenção? Conhecimento e saber usar. Dimmer bem alinhado e bem usado é fantástico. Entendi. Quem for fazer uma granja hoje tem que colocar dimmer. Tem que colocar Willet. Fazendo confusão aí. Não, sim. Falando do Willet. O Willet é fantástico sabendo usar. Tem que saber usar. E para saber usar é um pouco complicado. Cerato. Enfim. E o porquê que você acha que usar essas tecnologias é complicado? Mão de obra? Mão de obra. Aí que está o grande potencial de crescimento da agricultura no Brasil, eu acredito que até mundial, é qualidade de mão de obra. Porque a genética está nos entregando um produto fantástico.
Tanto a genética quanto a nutrição e Sim, tal. nutrição, genética. Nutrição depende de cada empresa. Sim, claro. Agora, Mas tá disponível, está né? disponível. A genética está nos entregando um produto que ele tem um potencial fantástico. Porém, para você sugar todo esse potencial, fazer com que ele seja 100% da capacidade dele, custa caro e precisa muita mão de obra. Essa mão de obra é que é a grande tacada na avicultura brasileira. Porque nós temos que parar de pensar que o tratador de frango é um peão. Não. Esse cara é um cara técnico. Um cara técnico, ele não precisa ser um técnico agrícola, não precisa ser um veterinário, ele não precisa ser um... Zootecnista? Não precisa. Ele precisa ser um cara inteligente. E um cara que... Porque cuidar de frango não é para qualquer um, tá? Precisa ser bom de serviço. Não é para qualquer um, porque é praticamente 24 horas por dia de disponibilidade na propriedade. Não significa que ele vai trabalhar 24 horas por dia. Não, Sim. isso não. Ele tem que estar na propriedade e os melhores resultados que a gente vê é quando o granjeiro mora na propriedade, lá do ladinho do aviário. Mas eu acho que é difícil não morar nessa. Tem muito CLT que vai e vem da cidade e tal, né? Uhum. É claro que é um perigo danado não deixar a gente perto da granja. Mas a mão de obra funciona melhor quando você tem uma família ali, que mora ali, que tenha que tenha amor por aquilo, sabe? E que more bem, né? Depois nós podemos até falar sobre isso. Agora, só desculpa interromper, não perde o raciocínio. Você comentou que o segredo é a mão de obra, né? Porque hoje o produtor gasta 2 milhões para um aviário novo hoje, mais ou menos, 2 milhões só no aviário. Só no aviário, né? Você acha então que se eu não tiver uma mão de obra, não adianta os 2 milhões? Para você fazer uma granja hoje de 60, 70 mil aves, 2 aviários, que uma família cuida, você precisa de 5 milhões. 5 milhões? Sim, porque não é só os 2 aviários. Tem uma infraestrutura por trás disso muito forte. Caixa d'água, gerador, energia, solar agora que vale a pena. O que mais? Trator, equipamento, sistema de compostagem. Tudo isso custa dinheiro. Sistema agrissolos. Sistema agrissolos. Então assim, ó, 5 milhões para você ter 70 mil aves num estabelecimento legal. Mas aí nada disso adianta se não tiver uma mão de obra boa. Aí você pega 5 milhões e põe na mão de um cara mais ou menos um ruim. E não dá a sua Hilux ou seu carro para o cara dirigir. Hilux para ele dirigir? A sua. Não, eu não tenho. Você não tem, mas tudo bem. Mas tem muito dono de granja que tem uma Hilux e não dá para o funcionário dirigir, mas dá uma granja de 5 milhões para ele tocar. Essa analogia que eu quero fazer. Por isso que esse cara precisa ser bom para tocar um projeto de 5 milhões. Mas assim... Primeira coisa, para você ter um granjeiro, são 3 coisas que eu acho fundamental para você ter um parceiro, não um funcionário, um parceiro de produção de frango. A primeira... Você diz uma palavra parceiro, então ele é teu sócio. Meu sócio, eu pago comissão. Eu pago 18%. Então, dá para falar que o granjeiro hoje é um empresário? Com certeza. Eu pago 18% sobre tudo que eu recebo da minha integradora. 18%? 18%, de tudo. Mas do líquido ou do bruto? Do bruto que eu recebo da integradora. Perfeito. Que eu recebo da integradora. Por quê? Não, se você falar do líquido, aí o cara não sobrevive, né? Sim, não, só para entender, né? Mas eu pago 18% para eles. Mas as 3 coisas fundamentais, além do cara receber bem, além de você pagar bem ele e fazer ele com que... isso é o segredo do negócio. Ele tem que fazer o salário dele. Se é comissão, quanto mais ele produz, mais ele ganha. Isso é interessante. Mas para você manter isso, a minha experiência de produção de frango me contou 3 coisas fundamentais para você manter um granjeiro
fidedigno na sua granja por mais tempo possível. Uhum. Porque esse negócio de trocar granjeiro toda hora, isso aí não existe. Isso aí é confusão escrita. A primeira é uma casa boa, digna para ele morar, para a família do cara morar. E olha, Esse- pessoal, só desculpa. A casa do granjeiro aqui, pessoal, realmente o Cerato não está brincando. E aumentando, tá? É uma ótima casa, bem arborizada. Isso realmente é uma verdade, Cerato. Sabe por que eu falo num local legal para o cara morar? Ah. Porque o cara tem que acordar de manhã e ele tem que olhar para o quintal dele e sentir gosto por aquilo. O cara tem que gostar de morar ali. Senão sabe o que acontece? A mulher do cara tira ele de lado rapidinho. É Sério, mesmo? sério. Aham. Porque as mulheres gostam da coisa arrumada. E eu só contrato casais que trabalham, que os dois trabalham na granja e os dois trabalham. A mulher ajuda O homem. o homem na granja. Aí que tá a grande tacada. Os dois têm que trabalhar junto. E uma boa Os dois- casa. Uma boa casa. Boa casa. Primeiro, boa casa. Certo. Mas boa mesmo. Tá bom. Segundo, bons equipamentos para ele trabalhar. Bons equipamentos. Ferramentas para ele trabalhar. E ele não pode perder tempo nisso. Ele tem que ter as coisas para o serviço Batedor de render. cama, Tudo. trator. Desde uma chave até sei lá, um pano para limpar a mão. Tudo é importante. E a terceira coisa é peças subsalentes, Estoque. estoque de material para ele fazer a manutenção. Que ele não precise, quando quebra uma correia, ele não precisa se desesperar para arrumar. Sempre vai ter um. Vai ter no estoque. Quando estoura um rolamento, vai ter no estoque. Isso é importante porque, e o mais importante, depois que eu implantei um almoxarifado, uma ferramentaria, uma casa boa e uns granjeiros ganhando bem, eu tive paz. É. Esses granjeiros estão com você há quanto tempo? Quantos lotes? Eu tenho granjeiro de 8 anos, tenho granjeiro de 3 e tenho um de 1 ano. Perfeito. Mas o bom, Anderson, é que a maioria dos granjeiros que trabalharam comigo no passado, que não foram muitos que trabalharam, porque eu tenho pouca rotatividade, querem voltar. Isso é interessante. Interessante. E você acha que essa retenção que você consegue com o granjeiro, ela passa por essas três coisas? Essas três e outras mais, né? Não, sim, mas principalmente Principalmente essas três coisas, que faz o diferencial. Às vezes, eu vou contratar um funcionário, um parceiro, e eu trago 2, 3 opções, 4. Quando as pessoas chegam na propriedade, enxergam a casa, a propriedade assim, eles não esperam ver os aviários. Nós queremos vir trabalhar com vocês, será? Principalmente a mulher, porque acha um lugar legal, um lugar gostoso. Isso é importante. Se a mulher não gostar do local, esquece que tu vai ter um parceiro por muito tempo. Isso é primordial. Interessante, Cerato. E você acha, Cerato, que como é que está a qualidade de mão de obra no mercado hoje para granjeiros? Difícil? Difícil, muito difícil. Aqui na nossa região, com esse sistema de parceria, de percentual, até não é tão ruim. Mas eu conheço algumas regiões do Brasil que é complicado. Aqui a gente consegue um pouco melhor. E o granjeiro que é bom, ele está trabalhando. Todo profissional que é bom, né? Está trabalhando. Até, inclusive, existe um pouco de... Não, vou pegar o granjeiro fulano de tal porque é bom. Já me aconteceu isso. Já? Já. Você já pegou de alguém, não? Não, mas eu peguei de volta. Será? Sim, eu peguei de volta aqueles que tinha saído. Sim. Isso já aconteceu comigo. Mas eu tenho uma particularidade, eu gosto de fazer o granjeiro. Você gosta? A maioria... Aquele que não tem contato com o frango, você ensina? Esses 3 granjeiros que eu tenho hoje aqui, os 3 eu fiz. No passado eles não Mas tinham... será, dentro dessas 3 coisas, será que não teria uma quarta também? Você mostrar para o granjeiro que ele é teu sócio, que ele é um empresário. Isso faz parte do contrato. Né? E ele não é simplesmente um funcionário, ou seja,
ele tem uma empresa, ele tem 20% ou 16% da sua empresa. 18% no meu 18%. caso. Quando eu faço um contrato de parceria com eles, na verdade eu faço um contrato moral também. Eu vou te dar essas condições. Escrito no papel. Tudo no papel e a visão, né? Eles chegam na tua propriedade para trabalhar. Aí eu faço um contrato moral. O que é um contrato moral? Eu espero... Contrato moral? Contrato moral. É aquele negócio de você olhar olho no olho e dizer assim, eu espero isso de você. Mas você se escreve isso? Não, o contrato moral não se escreve. Ah, perfeito. Entendi. Agora, desculpa. O contrato moral não se escreve. Se escreve um contrato normal. Tá, então você chega com ele, você tem aquela conversa franca com ele ali. Eu espero isso dele. Se você me produzir isso, você vai ganhar isso. Tanto que até nem seria interessante falar, mas não tem porquê. Esse ano, meus granjeiros, todos eles ganharam acima de 16 a 20 mil reais por criada. Opa, pessoal, Cada casal. Vai fazer uma fila de granjeiro aqui, será? Não, com certeza isso. Mas, né? Olha só. 16 a 20? Não paga luz. Por criada, então a cada 60 dias. Cada 60 dias. Não paga luz, não paga água, não paga aluguel. E ainda tem uma hortinha. Isso também faz parte de manter um granjeiro. E a casa boa. E você tem produção ao redor. O cara consegue produzir na hortinha dele as coisas que consome no dia a dia. Isso é interessante também. Custa barato para mim, como proprietário, fazer essas coisas. Sabe quanto custa, Anderson? 2 centavos por frango. Você tem esse custo? Tenho. 2 centavos por frango? 2 centavos por frango me custa a mais do que eu fazia no passado, do que eu faço hoje. Mas com esses 2 centavos, o que você faz? A manutenção de tudo isso que nós falamos. Para você dar... Ferramenta, estoque... Para você dar condições ideais para alguém, você tem um custo. Óbvio. Só que esses 2 centavos volta muito mais na produtividade. Interessante, Cerato. Mas e com essa fórmula de sucesso, Cerato? Então vamos construir mais 6 aviários? Não. Ué, você sabe treinar os granjeiros. Sei. Teus granjeiros estão felizes, está ganhando bem, tem casa boa. Você tem tido bons resultados. Por que não vamos construir mais 6? A própria empresa integradora já me ofereceu isso várias vezes, não uma vez só. Sabe por quê? Hoje em dia, as empresas integradoras, elas já estão percebendo que quem cria bem é que tem que crescer. Não o cara que vai investir simplesmente por investir, por ser um investidor e não vai na granja, não conhece nada de frango. Quem produz bem é que tem que crescer. E as empresas estão percebendo isso. Porque no passado, empresários faziam altos investimentos, 10, 15, 20 aviários e não tem conhecimento técnico. Hoje, a avicultura precisa de conhecimento técnico, inclusive do patrão. Porque senão não vai. É muito detalhe. Entendi. E em fazer mais aviário. Eu até tenho vontade, Anderson. Mas eu estou com medo desse cenário nacional, político e econômico. Entendi. Estou igual a maioria dos investidores que estão nesse país aí. Medo. Entendi. Então eu estou... vamos esperar que a política se estabilize, né, e dê esse conforto para as pessoas que estão com essa dúvida aí, né, Cerato? Entendi. Maravilha, Cerato. Rapaz, eu acho que foi um bom papo, Cerato. Eu acho que tiramos boas dicas, né? Eu não sei, DJ, se tem alguma pergunta relevante aí, né? Mas, pessoal, esse foi apenas o nosso primeiro bate-papo aqui com produtores, né? O nosso FrangoCast. A ideia, a gente vai fazer mais desses, tá? Então, não deixe de seguir a gente aí nas redes sociais, né? Para você não perder o próximo bate-papo. E, Cerato, muito obrigado, tá? Mais sucesso ainda que você está tendo, né? Obviamente, né? E precisando de mim ou da Agrisol, estamos à disposição. Legal, Anderson. Obrigado por ter nos escolhido como primeiro, né? Que é isso, prazer. E espero ter contribuído e posso, se for preciso, contribuir mais em alguns
detalhes Não, a mais gente vai- específicos. A gente vai fazer uma É. mesa redonda um dia, sei lá, então vamos chamar uns 4, 5 produtores Ok. e chamar você ali também. E a gente vai discutir ali na mesa, né? Eu acho que é enriquecedor o papo. Alguns detalhes mais Não. com afinco. Né? Temos uma pergunta aqui. Tá, tem uma pergunta lá, vamos ver, será? Vamos lá. DS Salvati. Quantos aviários cada granjeiro cuida? Dois aviários. 63 mil frangos cada 2 aviários eu alojo. É 30 mil, 31 mil, 500 cada aviário. Então, cada granjeiro em torno de 60 mil aves. E assim, Cerato, e me diz uma coisa, você acha que no futuro, com a evolução, uma família vai poder cuidar de 3 aviários ou de 4? Ou você acha que isso é complicado? Se for 3 aviários juntos, bem estruturados, construídos com base numa família só, pode até tocar. Mas precisa 3 mão de obra na família. Precisa 3 pessoas. 3 pessoas. Precisa o marido, a mulher que ajuda, não direto, mas ajuda muito, e mais um filho, né? Aí eu já tive nesses 4 aviários aqui uma família só, de 4 pessoas de mão de obra. Ah, é? Mas aí eu resolvi Dividir. botar 2 casais que fica melhor. Mas a possibilidade de uma família tocar 3 aviários, existe a possibilidade sim. Entendi. Mas precisa 3 mão de obra, pelo menos 2,5, duas pessoas e meia trabalhando efetivamente. Né? Não, entendi, maravilha. Pessoal, tiver mais alguma pergunta aí? Temos uma pergunta do Fernando Belo B. Aham. Bom dia. Quais são os desafios enfrentados ao criar um aviário que imite o habitat natural das aves? Aí acho que deve ser criação livre, né? Habitat natural das aves? É. Depende de que aves. Se for aves migratórias, o que Mas acho que ele tá falando de frango, sei lá, eu acho. É? Criar frango. Eu acho que ele confundiu também às vezes um pouco, porque a questão é que é totalmente diferente, né? É que tem postura, né? Postura tem galinha livre, né? Ah, não. Se você cria frango de corte, é frango de corte. Naquela propriedade, Vo- ou pelo menos num espaço Você pouco acha que longe. frango de corte, obviamente, não tem como você criar livre? Não, Não dá, né? Sei lá. a não ser que você crie um semi-extensivo. Aí sim, Isso, né? aí Você é faz um outra- cercado, daí você libera elas para pastar um pouco durante o dia. Não, mas aí é uma criação totalmente diferente. Não É, é o frango de corte que nós estamos Você acha que isso hoje. não é viável? Não, é viável. Só que é um... Não te dá produtividade. É um produto diferente. É um produto que vai ter um custo muito maior e vai ter que ter um mercado diferenciado para isso. Não é o mercado do frango normal. É porque a gente já vê esse cage free, né? E free range. Assim. Ou seja, livre, aí é para postura, né? Livre de gaiola, né? E o free range é o seguinte, você pode deixar ela pastar um pouquinho lá, Ok. daí ela volta. Eu tenho um cliente assim, né? Enfim, e aí acho que é uma questão diferente, né, Cerato? São desafios totalmente diferentes. Né? É a mesma coisa que você criar matriz de comercial com matriz de postura. É totalmente diferente. Não tem Então, nada a você ver. acha que, resumindo aqui, para tentar responder lá o pessoal que fez a pergunta, você acha que é inviável criar frango de corte nesse ambiente imitando o habitat? Não que seja inviável, mas tem que ter um mercado diferente, porque o custo vai ser muito maior. O custo vai ser maior. O custo vai ser muito maior do que criar Eu até vi um aviário, Cerato, que no meio do aviário ele tinha puleiro, ele tinha algumas árvores, ele tinha, sabe, imitando realmente ali, mas obviamente que o custo aumenta, né? É diferente. Demora mais tempo para você produzir, porque ele vai gastar mais energia, né? E você tem um mercado, você tem que ter um mercado diferenciado para ele. Você vai cobrar mais dele. Com certeza. Não, maravilha, interessante. Mais alguma, DJ? Bom, pessoal, agradeço aí a participação de todos que ficaram aí, tá? Esse vídeo vai ficar disponível depois, tá bom? Mas nos acompanha aí que teremos mais, tá? Esse é só o começo aí do nosso FrangoCast, Cerato. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos que participaram aí. Obrigado, tá? Vamos Muito em bom. frente. Se precisarem da gente, estou à disposição. Gente, obrigado, um abraço, até a próxima. Pode fechar aí, DJ.